You are going to play God. I am the Father. I am the Father of your son. I am the Father of your mother and of your father. I am the Father of your grandfather and of your great-grandfather. I am the Father of your brother and of your sister. I am the Father of your grandson and of your great-grandson. Just thinking my father was God as a child. He was God. I am the Father of the sky above your head and of the earth beneath your feet. I am the Father of the lightning that springs from the clouds and of the rainbow above the houses. He always used his hands. He was always moving his hands to express things. I'm the Father of the birds flying through the trees and of the beasts running through the woods. I'm the Father of the mountains towering to the sky and of the flowers blooming in the meadows. That's the father I knew. This father that, I don't know, but it's on the stage. I mean, that's what he was always on the stage at home. Even at home he was. What he said was, I am God, but anyone can be God. You can be God, I can be God. We can all play the part of God. I was raised in the hospital, so I would go up to the hospital. I would see people I wasn't allowed on the stage because my father was very careful about letting me see him work with very disturbed patients. He didn't want me in there. So I didn't go in there, but I became friends with a lot of the patients. He didn't really want to be part of the academic establishment, but he also, I don't think he didn't quite know, I don't think he quite figured out the pathway to being part of the academic establishment. One time I was very upset one day when I went to bed at night. I was probably about maybe 6 years old. And I was very frightened because I was afraid that the rats or the mice in the house would come into my room and would hurt me, or that a fire would come and burn the house. And so my father, I was very upset and I cried that night. And my father said, you know what? He said, tomorrow, he said, we're going to go to the theater. And I said, the theater? You mean the big theater near the hospital? Yes, the big theater. So he took me in there, and there were just a few lights in the auditorium of the stage. And he said, I want you to pretend that this is your room upstairs. So he took me to the top of the stage, the top, the highest highest part of the stage. And he said, I want you to go up there and take a blanket. There's a blanket up there for you, and go to sleep. Pretend that you're home at night and you're asleep. And he said, there's a fire here. Did you know there was a fire here? I said, I was tiled. I had no idea. Is there a fire here? And he says, yes, it's burning. He said, you need to get up. And I was crying and crying. And so he said, you need to jump. You need to jump into my arms. And so I guess I jumped into his arms, and I jumped into his arms, and he held me and he said, it's okay. It's all right. We're going to get the fire out. It's all right. And he held me. Now, do I know that happened? Of course not. I was, 6 years old. And the reason I know it happened was later. My stepmother was already getting involved with my father. It happened when I was about 2 years old that she met him. And she was in the audience of the theater. She was sitting on one of the chairs that was in the audience. And she said, I was there. I saw it happen. The biggest main contribution she made to psychodrama, well, I would say there are two and they're related.
the classical psychodrama with the warm-up and the action and the sharing, I think she's the one who really institutionalized that structure. And especially the sharing, that was really her. And I think she did that increasingly in the 50s and 60s. And by the time my father stopped working, really started being too frail to work by the late 1960s, that was the standard structure that students would use and learn from her. O próprio Moreno tinha pedido que a Zerca fizesse uma espécie de síntese do que é o psicodrama, para que as pessoas pudessem entender um pouco. E como o método estava se proliferando e não havia muita coisa escrita, ou muita coisa organizada, ele achava que muita gente não ia entender e não ia usar, não ia saber, tanto do ponto de vista das, digamos, das técnicas, como do ponto de vista de determinadas, do que eles chamavam de normas, de regras. She actually did a lot of the translating and helped translating my father's work into English or into German, because she spoke both languages. Zerka really was more interested in the therapeutic aspect in many ways than Jael was. He was always a performer. And the drama, he was the maestro. Zerka was a good actress, but she was also, I think, frankly, in many ways, a better therapist. So both my mother and my stepmother were very much part of my father's work in his life. They never stopped. E realmente, se não fosse a Zerca, o Moreno não teria feito o trabalho que fez. Aliás, ele não foi só dele, né? Without my uncle, my father's work he wouldn't have had his first psychodrama groups in New York. Absolutely not. The first theater was in New York. And it was my uncle who really, financed this. O Psicodrama Volume 1, que o pessoal usa em geral no Brasil, muita gente chama de livro da capa preta, e é aqui que ele, inclusive, nesse livro, é que ele diz o local de nascimento, o psicodrama nasceu no Dia das Mentiras, 1º de abril de 1921. Eu comecei a divulgar 1º de abril como Dia do Psicodrama em 2003, 2004, mais ou menos, né? O que me xingavam, falavam, pelo amor de Deus, o psicodrama já é visto meio assim, se você puser 1º de abril, vão dizer que o negócio é dos mentirosos e tal. Eu falei, mas, gente, eu acho lindo, porque 1º de abril tem uma história maravilhosa, que era o 1º dia do mês, do ano. Só que quando eles mudaram o calendário, ninguém quis mudar para o dia 1º de janeiro, né? Então, eles começaram a difamar o dia 1º de abril. Então, eu acho lindo, porque tem a cara do Moreno essa brincadeira. Eu tenho aqui, eu posso até passar para você, um documento que é inédito e que é parte das pesquisas que eu fiz na biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em Boston, onde está toda a coleção, digamos, há milhares de documentos do Moreno. Vou dar uma lida nisso aqui, da maneira mais dramática que eu puder. Teatro para quem procura um rei. Na noite de 1º de abril, estarei na casa de espetáculos com o meu famoso elenco, todo o público. E sabe como foi dar certo? Eu criei o Psychodrama Day, o dia do psicodrama, lá fora, em 2010. Montei até um site, psychodramaday.com, acho, sei lá, nem me lembro mais. E aí começou a ter coisas lá fora. Aí eu pegava as coisas lá de fora que eu mesmo publiquei e publicava aqui dentro. Primeiro ato, busca por um rei. Após o primeiro ato, deve haver uma pausa, durante a qual uma busca é feita por todo o público de alguém digno de ser rei. Today we recognize, the 100th anniversary of psychodrama from the events in the House of Comedies in 1921.
on April Fool's Day, when JL tried to do his theater of spontaneity to an elite audience in Vienna. Segundo ato, busca por uma rainha. Após o segundo ato, deve haver uma pausa durante a qual uma busca é feita por todo o público de alguma pessoa digna de ser a rainha. It wasn't what people were expecting. They were going to the theater and they're expecting to see a play with a regular dramatic arc, with a climax. And he did something quite different, and it was very unsatisfying, particularly for the Viennese, who took such pride in their theater, opera, and their formal theater. O dia da mentira é o dia dos bobos, do que fala a verdade, do que bota para fora o que tem para botar. É o dia que a mentira é a verdade, é o como ser, né? É apaixonante. Se houver um rei na plateia, ele se levantará e fará o papel de rei. Só no teatro ele pode provar que é o verdadeiro rei. Primeiro, vamos ver. ¿Existe el psicodrama? No. Existen los psicodramatistas. Existe una idea que cada uno pega una parte central y configura uma metodologia, mas você faz, cada um faz é artesanal, não o que se fala, o que se faz. I was at the University of Wisconsin and I was a student of speech pathology, speech therapy. And I was studying for an exam in the library, and there was this book called Psychodrama Volume 1, I think it was. And I thought, oh, this is interesting, much more interesting than my exam stuff. And in the book was Moreno talking about working with stammerers, stutterers, and that was my specialty at that time. I think I was a student, I think I was in my second year of university or third year. I asked my professor if I could try it because I had a group of teenagers who stammered, all of them. And so I had them do scenes like, you go into a grocery store and you say, give me the lettuce or something. Or, can I buy lettuce? And they would stammer very badly. Could I have the, like a, and then I thought to myself, how about the angriest person in your life? Who could you be that has a personality that you admire, that you can't get your words out, but that person can? And then be that person for a minute. And so one kid said, I'll be my grandma. She always says, get off the grass. And I thought, bloody, how he's absolutely fluent in the role of someone else. Eu estava procurando alguma coisa que juntasse arte com ciência. E lia, por exemplo, muito, a leitura também era e a história de San Michele, de Axel Munthe, que era uma história de um médico na ilha de Capri, de Ana Capri, que era uma coisa, era um médico de alma, procurava a alma das pessoas. Comecei medicina e alma não tinha nada a ver. I mean, Zerka used to say, pain wears the same clothes all around the world. And I think it's also true of joy. And when I go to China or Korea or Taiwan or South America or whatever, I feel so identified. I feel like that's my country. If I'm in Sao Paulo, I feel very identified then as a Brazilian. Or if I'm in Argentina, I feel at home.
my home is where I am somehow. comecei a compreender que Moreno queria dizer tudo é uma relação. Tudo é uma relação. Isso que está acontecendo agora mesmo é uma relação. Cada gesto, o gesto que está fazendo agora, assim, me inspira uma coisa. Tudo é entre. Então, um dia procurando, encontrei grupos. Nos grupos tinha uma coisa, não nas pessoas do grupo só, que era mais perto daquilo que para mim me fazia sentir, dava sentido à minha vida. Eu fui e vi uma sessão dirigida por Moreno, achei horrível. Achei, a verdade, eu achei horrível. Em Paris era isso. Aí comecei a aprender psicodrama sem acreditar que isso ia me levar aonde eu queria. Devagarinho, fui levado da mão da Zerka Moreno. Ela tinha só uma mão, mas tinha 1000 mãos que te levavam a tratar de que você compreendesse como chegar à alma humana, como chegar através do corpo, como ver uma pessoa em um nível mais holístico, porque ela era humana. Talvez porque não era nem médica nem psicóloga, porque ela estudou desenho de modas. Que tem a ver com desenho de modas? Mas foi entrando pela alma, não pela cabeça. And one time, my dog would sit under my chair, and Zerka was working with a suicidal social worker who really wanted to die. So Zerka said, go up on the stage and there's a mattress. You can be dead as long as you want to. We will simply be witnesses, observers. So she turned to us training group and said, I don't want any of you to say anything. You'll just be silent and you're witnesses. And then she turned all the lights, there was a bank of light, to blue, because it was then her, her mind and her dreaming and her. In the darkness, Samantha, my dog, walked up onto the stage in the darkness and went to this lady who was lying on the mattress and licked her face on the cheek, or I don't know, and came walking down in the dark and sat under my chair. And we all looked at each other, us trainees, and said, well, that dog has done what we would have liked to have done and couldn't. And the woman started to cry, and she said, that's the tenderness I want from life, and I can't get it, and sobbed and sobbed and sobbed. And Zerka said, who do you want it from? And she sat up, and that's where the session began. But it was terribly touching that the dog could do what all of us, and he didn't know that woman. It's just an extraordinary moment that I remember. I like to tell all the students, your friends here, something about the stage. I try to summarize now for you the total function of. We have 5 functions. I mentioned first the stage, right? Levels, balcony. Second is the subject, yourself, as you saw yourself just before performing. Third, it is the director. The director has a vital function in the psychodramatic theater. He prompts, he stimulates the subject to production, he stimulates his spontaneity. He doesn't do anything for him. He does it all himself. Third and fourth are the professional auxiliary egos, these individuals who are portraying for the subject such roles which he cannot do himself. His father, his mother, delusions he may have if he's a mental patient, right? And finally, the last and most important instrument in a psychodramatic theater is you, the audience. Bom, boa noite, Cesarino. Você é uma das pessoas, testemunhas oculares de uma grande parte da história do psicodrama aqui no Brasil. Então, a gente vai conversar um pouco com você sobre isso, que você possa falar um pouquinho como é que você vê hoje, né? A partir de hoje, do período que a gente está vivendo hoje,
Como é que você vê esse nascimento do psicodrama e como é que esses fatores que interviram aí no nascimento do psicodrama estão hoje também aqui presentes? Eu acho que o nosso psicodrama teve mais de um nascimento, que ele começou bem antigamente com o Guerreiro Ramos, na Bahia, e aqui em São Paulo, inicial mesmo foi a Madre Cristina, né? Porque no SEDE Sapiense, que na época era uma faculdade feminina de psicologia, não era nem de psicologia ainda, era de pedagogia. Pedagogia. Mas não tinha ainda psicólogo formado em escola de psicologia. Era uma especialização do pedagogo que virava psicólogo, né? No começo do meu segundo ano, aconteceu algo que foi determinante para minha permanência no psicodrama, que foi encontrar um belíssimo trabalho do Moreno, Jacob Levi Moreno, que ele titulou, a versão em português saiu, O Problema Negro e Branco. Para mim, como mulher negra, psicóloga, e que já tinha uma preocupação de ver como que a psicologia, né, como o meu trabalho como psicóloga poderia contribuir para que pudéssemos trabalhar na perspectiva das relações raciais, encontrar esse protocolo do Moreno, que ele descreve passo a passo o trabalho que ele fez nos Estados Unidos em 1945, foi um divisor de águas. A primeira vez que eu ouvi falar em psicodrama, eu estava no primeiro ano de faculdade, na década de 70. E era em Belo Horizonte, e nós recebemos um projeto do Pierre Weil. Ele, com seus alunos, ofereceram aos estudantes de psicologia do primeiro ano um grupo de terapia dentro do nosso horário de aula. Na década de 80, no início da década de 80, nós nos mudamos para Campinas e eu recebi um convite para fazer uma pesquisa e organizar um centro de saúde de doenças sexualmente transmissíveis. E aí, dentro desse trabalho, eu percebi que eu não sabia conversar com pessoas de uma forma simples. A clientela era principalmente formada por prostitutas. Moreno tinha uma preocupação com os chamados grupos excluídos. Só pensávamos no trabalho dele com as crianças, né, nas praças em Viena, com as prostitutas, com os prisioneiros. Me lembrei do Pierre Weil e fui procurar um curso de formação em psicodrama. Continuei estudando, pesquisando, encontro Alberto Guerreiro Ramos. Um outro grande encontro, ler os seus textos, entrar em contato com a maneira que ele trabalhou o psicodrama no Teatro Experimental do Negro, no momento de pensar, especialmente pensar na reorganização do movimento negro e pensar como que o psicodrama poderia contribuir com a população que frequentava o Teatro Experimental do Negro, buscando trabalhar as dores emocionais em decorrência da sociedade racista, que é a sociedade brasileira. Ele trouxe para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar com questões de etnia junto com Abdias do Nascimento. Nós temos um racismo que estrutura a nossa sociedade. O psicodrama, nas palavras de Guerreiro Ramos, era um recurso fundamental para, ao invés de palavras, poder colocar em ação, colocar no palco psicossociodramático essas questões e que pudessem serem trabalhadas.
Pierre Weil nasce em 1924 na cidade de Estrasburgo, na Alsácia. A sua família congregava o catolicismo, o judaísmo e o protestantismo. E Pierre, junto com um primo, cria de uma forma lúdica a Associação Católica dos Judeus Protestantes em favor do islamismo budista, de acordo com seus ideais de amor e fraternidade. Mas Pierre passa pela Segunda Guerra Mundial, que deixa marcas muito fortes na sua trajetória. Quando ele é um voluntário da Cruz Vermelha e ele anda por uma estrada de ferro e pensando que ali na frente ia estourar uma ponte, ele pensa que se aquelas pessoas tinham estado numa escola de guerra, ele gostaria de, na vida dele, fazer uma escola de paz. Se podia estudar para fazer guerra, por que não estudar para viver em paz? Aos 30 anos, Pierre Weil publica 2 livros, O Corpo Fala e As Relações Humanas na Família. O Pierre que eu conheci era um estudante que era estudante desde a infância dele até ele fazer a passagem, ele era um estudante. Na década de 50, Pierre Weil recebe um convite do Serviço Nacional do Comércio, SENAC, no Brasil, para proferir estudos sobre métodos diagnósticos de personalidade. Nessa época, Pierre Weil se apaixona pelo Brasil. Ele, então, conhece o Moreno. Quem é esse Moreno? O que esse Moreno tem a ver com o povo brasileiro? Porque, aparentemente, essa espontaneidade do brasileiro, a criatividade do brasileiro, que são os 2 pilares que o Moreno vai trabalhar, ele encontrava em todas as pessoas do Brasil. Ele cria também o cosmodrama, que é a síntese das abordagens ocidentais com as vias orientais da psicologia contemporânea. Cria ainda o Código Internacional de Terapeutas, o CIT, e realiza o Festival Mundial da Paz, o FestPaz. Pierre Weil criou a Universidade Internacional da Paz em Brasília, com repercussão nacional e internacional. Todos somos um e temos que trabalhar pela unidade, temos que trabalhar a ecologia individual, a ecologia social e a ecologia ambiental, para que todos possam se perceber como uma única força da natureza. Eu estava insatisfeito com a psiquiatria que havia aqui no nosso meio. Era restrita basicamente aos métodos biológicos de tratamento. E eu me dispus a me retirar, a me ausentar de Salvador em busca de novos campos de conhecimento, novos campos de formação psiquiátrica. Comecei a residência psiquiátrica no Hospital Nacional José Borda, o similar ao Juqueri, em São Paulo. Por coincidência, Bermúdez frequentava o Hospital Borda, onde eu estava residindo, e ele tinha um laboratório, ele fazia pesquisas com os psicóticos, que era a minha população predileta na época. Eu entrei em contato com o Bermúdez, e Bermúdez, nesse primeiro contato, lá mesmo no hospital, eu disse: eu gostaria de ter um contato com o senhor mais aprofundado e me candidatar a fazer a minha
psicanálise, a minha psicoterapia em grupo. Este foi o meu encontro com o Bermúdez, o encontro formal, né? Porque depois veio o encontro existencial, que é alguns anos depois, 2 anos depois. Continuei fazendo a minha psicoterapia com ele, o meu psicodrama grupal. Nesse mesmo ano, eu fui admitido na Associação Argentina de Psicodrama e Psicoterapia de Grupo e comecei a minha formação. Mas quando eu digo o encontro existencial, foi em 72, mais ou menos. Eu tinha ficado noivo em Buenos Aires, uma jovem ceramista, e ela foi assassinada, e eu, na qualidade de noivo, eu fui incriminado neste evento. E cheguei a ficar preso 5 dias na delegacia lá de Martínez, a região onde ela morava. Finalmente, depois de passar por algumas torturas, alguns interrogatórios, eu fui entrevistado por um psiquiatra forense, que depois de conversar comigo, de investigar meus sinais físicos, né? Disse que não via a razão porque eu estava sendo incriminado e que havia uma pessoa fora da sala que estava querendo falar comigo. Então, se eu me opunha, eu falei, não, eu falo com qualquer pessoa. Então, quando ele abriu a porta, entrou Bermúdez. Isso aí foi um momento muito emocionante para mim, e ele me abraçou afetivamente e depois disse que estava tudo bem, que já tinha conversado com o pessoal da investigação policial e que eu aguardasse que tudo ia sair bem. Bom, esse foi um momento muito importante. Eu estou relembrando isso porque tenho pouca oportunidade de falar disso, e isso ainda me comove muito. Bom, passado esse episódio, eu aí já estava entregue de cabeça e corpo e alma ao psicodrama. Eu respirava psicodrama de manhã, de tarde e de noite. Eu tinha realmente me descoberto um psicodramatista. A grande figura agora era o Bermúdez, com os psicodramas públicos. Isto, e foi muito chato, Moreno não veio para o Congresso. Quando teve o Congresso, em 70, foi o Congresso Internacional de Psicodrama, né? Foi até então foi o maior congresso de psicodrama que já tinha acontecido no mundo. O congresso, por exemplo, de Barcelona, tinha 400 pessoas, por aí, 350, 400 pessoas. O da Argentina tinha 2.800. O do México teve 3.500 pessoas. Você se lembra que nessa época os congressos todos médicos e de outras coisas eram sempre feitos fora, num hotel em Campos do Jordão, onde tal, fora, bem longe. Você ficava meio no meio do mato, num lugar muito lindo, muito agradável, só o grupo do congresso. A gente fez na Avenida Paulista. Na verdade, foi um acontecimento cultural aqui em São Paulo, porque, por exemplo, muitos artistas plásticos, atores e atrizes, todo o pessoal de dança,
Na verdade, o psicodrama ele incorpora muito todas as atividades artísticas, né? Eu era um dos dirigentes do Congresso, né? Sim. Então, a gente deixava que se inscrevesse quem quisesse. Não precisava ser psiquiatra, psicanalista. Eu não imagino agora de cabeça quantas atividades conjuntas existiam no mesmo horário. Então, seria assim, pelo menos 15, 20 ateliês, workshops, psicodrama público, tudo acontecendo, e as pessoas se espalhando nos diferentes locais, havia as divisões, e havia um palco central onde aconteciam as sessões públicas, sessões abertas, né, constantemente. Nisto veio o Bermudes, tinha informações, e ele, na realidade, ele disse que soube, devia ter algum contato lá nos Estados Unidos, que o Moreno não viria, mas pagou a passagem para um sociólogo francês que tinha tido problemas na França, inclusive de prisão, etc., para produzir estudos. Era Lapassade. Lapassade, ele era um sociólogo, estava muito imbuído até de uma postura revolucionária, revolucionária no sentido político mais amplo, assim, de que as instituições são falidas, as instituições capitalistas são falidas. O que ele queria também questionar era a ditadura que existia no Brasil. Então, a todo momento, ele entrava em atividades que estavam acontecendo e ele interrompia e fazia um arrazoado lá, dizendo que aquilo era um absurdo, que estava todo mundo se submetendo à política e submetendo a política de uma ditadura. E o Bermudes disse que ele, provavelmente Moreno fez isso para criar agitação aqui, e que poderia trazer uma confusão danada aqui no Brasil. O Sueiro era o presidente do brasileiro do Congresso. Claro que o Sueiro ficou apavorado com a situação, porque realmente havia o risco de haver uma intervenção policial. Nós sabíamos todos que havia inúmeros policiais, não é, quer dizer, disfarçados, né, paisana, vamos dizer assim. Quando chegou no penúltimo dia, e aí vieram a notícia que precisariam fechar o MASP às 10 horas da noite. Muita gente reunida para a ditadura, em princípio, é perigoso. E o senhor aqui, Solange, o senhor veio aqui e nós sabemos do seu histórico lá na França. E o senhor está vendo aqui agitar o grupo, que nós vivemos um momento difícil, e o senhor está querendo transformar isso numa agitação. Por favor, todos têm que ser retirados daqui às 10 horas da noite. Fomos falar com o Lapassade e explicamos para ele, olha, acontece o seguinte, quer dizer, você está tentando, de alguma maneira, revolucionar o Congresso, né, com qual a finalidade, nós estamos... É um congresso muito importante para nós, etc., etc. E ele falou exatamente. Eu estou querendo subverter, eu quero que feche o Congresso, porque aí vai ter uma grande repercussão mundial do que está acontecendo na terra de vocês. Ninguém foi preso. Mas aí começou a ter um problema de uma certa oposição do Cesarino em relação ao Bermudes e do Bermudes em relação ao Cesarino. A questão política antecedeu o Congresso. Eu tenho a impressão que, vamos um pouquinho para trás, o Congresso aqui foi em agosto de 70, o Congresso anterior foi um ano antes, em 69, 1969, em Buenos Aires. E Moreno estava presente, com Zerca Moreno. E no encerramento do Congresso, ele fala, então, vamos dar força à América Latina, vamos fazer congressos anuais na América Latina, e o ano que vem será em São Paulo, Brasil, até o Brasil, deixa o psicodrama, essa parte politicamente é muito importante, deixa o psicodrama para meu filho, Rojas Bermudes, meu filho, Jonathan Moreno, e para minha filha, Zerca Moreno.
ele falou, em primeiro lugar, Rojas Bermúdez. Ele estava muito entusiasmado e muito agradecido com o sucesso do Congresso lá em Buenos Aires. A partir daí, houve um movimento contrário ao Rojas Bermúdez, não só na Argentina, como ciúmes, invejas, etc. Coisas muito humanas que acontecem em todas as instituições, porque nós, seres humanos, somos assim, né? E também no mundo. Então, pessoas que tinham feito a formação com ele, que eram pessoas super importantes para ele. Ele chegou abertamente e me explicou o que, do ponto de vista dele, teria acontecido em São Paulo, e se eu me sentisse muito desconfortável, que eu era livre para tomar o caminho que eu quisesse. Os elementos da equipe do Rojas Bermúdez, eles começaram a boicotar o próprio Rojas Bermúdez. Eu não via motivo para me afastar, me desligar e fazer qualquer movimento de ruptura com ele. Não havia nada entre eu e ele, não havia nada que justificasse isso, e eu continuei. O fato daí é que, inclusive, começou a haver a separação entre a BPS, criada a BPS, e a SOPSP. A ideia da formação e da fundação da FEBRAP surgiu em Curitiba. Isso nos anos 70, eu tinha 2 grupos terapêuticos lá, e o Sebastião de Mello, psicodramatista também aqui do estado de São Paulo, também tinha 2 grupos com quintanistas de psicologia. Então, esses alunos, esses pacientes, na verdade, depois alunos, quiseram fazer a formação teórica. Então, houve uma união da Sociedade de Psicodrama de São Paulo, que era a entidade a qual eu pertencia, e a BPS, a entidade a qual Sebastião de Mello pertencia, para dar a formação teórica. Então, os professores foram de ambas as entidades. Esta foi uma ideia que se abriu para se ter uma entidade nacional. Coincidentemente, neste ano, foi o ano de 75, houve uma jornada no Rio de Janeiro, liderada por Ronald de Carvalho Filho e por Pierre Weil, onde eu expus a ideia de se fazer uma entidade nacional, simplesmente para ter um congresso bianual, uma revista onde nós pudéssemos publicar nossos trabalhos e uma normatização mínima do currículo das sociedades. Então, tudo isso foi trabalhado durante vários meses, nós fizemos reuniões com os representantes das entidades que existiam no Brasil naquela época, e chegamos por consenso a um estatuto que foi aprovado em 1976. Já em 78, tivemos a concretização da ideia. O primeiro Congresso Brasileiro de Psicodrama, é a primeira revista de psicodrama da FEBRAP, que foi exatamente no mesmo ano, e a partir daí todas as entidades do Brasil começaram a seguir uma normatização nos seus currículos. Há muitos anos, numa sessão de psicoterapia de grupo, eu vivenciei uma cena muito precoce. Com menos de 2 anos, eu assistindo minha mãe amamentar a minha irmã recém-nascida. E a direção sensível dessa cena foi me levando a dimensões do meu mundo interno que eu jamais havia imaginado. E ali eu me apaixonei pelo psicodrama psicoterapêutico. Fui fazer supervisão com Fonseca, fiz um estágio de 10 dias em Beacon com a Zerka Moreno, fiz especialização no Instituto Sete Sapiense, sempre com essa intenção de levar essa nova forma de trabalhar para a minha clínica. Até que em 1997, a Marlene Marra me convidou para fazer parte da diretoria executiva da FEBRAP. E eu fiquei lá por 6 anos. Passaram-se os anos e eu recebi o convite da Milene Fell para assumir a função de editora da Revista Brasileira de Psicodrama. E essa foi uma paixão. Eu pude me apaixonar de fato pelo psicodrama, todas as suas tendências e vertentes e contextos.
e retribuir muito do que o psicodrama me deu na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E hoje eu reconheço que a Revista Brasileira de Psicodrama se transformou nesse cartão de visitas, nessa apresentação de um psicodrama brasileiro científico, que foi o grande sonho dos fundadores da FEBRAPE e de todos que se seguiram, porque há quase 30 anos a FEBRAPE vem dando um apoio total para o fortalecimento da revista. Então, muito obrigada, Psicodrama. Ajudar a ser livre é uma coisa maravilhosa. E só a gente compreendendo a alma e tendo o valor de viver de acordo com ela, é difícil, mas é muito lindo. Falar do Almiro Bustos é uma honra e muito difícil, porque ele é o pai psicodramático de muitas pessoas. Eu tive a honra de estar com ele por 15 anos, que é o meu mestre. E é uma pessoa que me ensinou a dramatizar, a dirigir, né? E me ensinou uma das coisas que eu gosto, que ele sempre fala nos trabalhos dele. Ele só começa a se sentir aquecido na hora que ele percebe que ele está errando, ou que ele está gaguejando, ou que ele sente que está trabalhando com os seus próprios medos. Então, eu procuro aí sempre aprender a lidar com a improvisação da espontaneidade e no momento de direção, me deixando livre, né? Eu acho que sem o Bustos nos conduzindo, hoje, o psicodrama aqui no Brasil, que tem uma referência mundial, eu acho que não teria tanto significado como teve. O Bustos, ele tem uma característica no psicodrama que ele faz, que é um psicodrama muito delicado, com muita ternura, com muito cuidado com o psicodramatista. E principalmente nos ajudou muito a viver e a vivenciar sem julgar e sem criticar. Eu acho que isto é o mais importante para o aprendizado da gente poder viver com a liberdade. Ele se coloca na sua inteireza, em como ele está sentindo e pensando aquele momento. Ele fala de alguma história pessoal. Ele realmente ele entra, ele se apresenta e ele se faz presente. Ele fez eu vivenciar todas as despedidas, todas as perdas dos meus momentos existenciais, e isto eu pude aprender a conservar a essência da vida para fazer grandes transformações. É um momento assim de pura emoção. Nada acontece nem em você nem em mim, acontece entre. E esse mundo abre e voa, e te faz que nada seja previsível, que tudo seja possível e em contínua transformação. O psicodrama entrou na nossa vida quando a Marta Echenique, a nossa mãe, começou no psicodrama. 1974. Então, nós éramos crianças e de lá para cá o psicodrama faz parte da nossa vida, né? Então, é um pouco diferente dessa perspectiva de um dia eu encontrei o psicodrama, né? Eu não sinto que eu encontrei o psicodrama. Dá pra gente dizer que o psicodrama nos encontrou. O psicodrama nos encontrou. Eu estava na faculdade, eu acho que no segundo ano ou terceiro da faculdade de psicologia, e um dia, não sei como, caiu nos meus braços o livro do Bermudes, Introdução ao Psicodrama. E eu nunca tinha ouvido falar naquilo, li o livro rapidamente, me sentei no campus da faculdade, assim, e devorei o livro e disse assim: é isso que eu quero fazer na vida.
toda a nossa infância foi já construída, o nosso desenvolvimento dentro das premissas do psicodrama. Nós éramos poucos, né? No Brasil, muito menos do que somos hoje, e havia uma confraternização, uma quase cumplicidade no movimento psicodramático, e os congressos eram momentos assim de muita confraternização, de muita alegria. Era muito afetivo, era científico, mas também era muito afetivo. Nós fomos fazer a formação em psicodrama e assumimos o psicodrama como um fazer profissional nosso, né? Aí como uma escolha pessoal, né? Num determinado congresso, que eu não me lembro qual seria exatamente, eu olhei e disse, meu Deus, talvez metade dessas pessoas eu não conheço. E aquilo foi um pouco, assim, surpreendente para mim. Foi quase um choque, porque até então a gente conhecia todo mundo. São tantas as experiências marcantes, né? Tantas. Não saberia te dizer. Eu sei que o psicodrama, para mim, tem um antes e um depois, né? Ele me transformou profundamente. O ser humano que eu sou hoje é resultado do psicodrama, da presença do psicodrama na minha vida. Mas eu não diria que houve uma experiência, foi uma sucessão de experiências. O instrumento maior que a gente pode usar somos nós mesmos, as nossas emoções, as nossas vivências, a nossa percepção do que está acontecendo a cada momento. Então, acho que isso é bem importante. Eu acho que o psicodrama abriu portas para mim, desbravou caminhos, e eu me tornei, através da sua prática, da experiência do psicodrama, um ser mais autêntico, mais livre, mais corajoso. Eu hoje acho que isso eu devo ao psicodrama. Me leva para sempre, Beatriz. Me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por um triz. O Teatro da Espontaneidade, criado por Jacó Levi Moreno em 1920, junto com os expressionistas da época, reagia a um teatro antigo, aristocrático, burguês. E aí Moreno dizia, o espectador espontâneo pula para o palco, com a finalidade de entrar em conflito com o seu passado, com o seu quase imutável destino, apresentando no palco uma nova dramaturgia. Para falar do Moisés Aguiar, a gente tem que falar de teatro espontâneo, e falar de teatro espontâneo tem que falar de Moisés Aguiar. Ele teve uma longa vida profissional, onde ele foi desenvolvendo, a partir de 1984, 85, o teatro espontâneo, que ele considerava que, na verdade, era a matriz de toda a prática socionômica, né? O sociodrama, o psicodrama, todos seriam teatros espontâneos aplicados a um determinado objetivo ou uma situação. O teatro espontâneo pode ser amplamente vivido em intervenções comunitárias, corporativas e clínicas, além das educacionais, entre outras possibilidades. Sim, psicoterapia. Eu uso o teatro espontâneo em psicoterapia. Acho que o Moisés Aguiar nunca ocupou a cena principal do psicodrama, mas isso não tirou o brilho e nem tirou a importância, né, desse fazer psicodrama, né? Até que surge uma escola completamente revolucionária, gerida por Moisés Aguiar e Miriam Tassinari, que começa a resgatar o teatro das ruas, das comunidades, o teatro espontâneo feito sem filtros. Foi uma luta dentro do movimento psicodramático a gente poder participar
dos congressos, uma vez que a gente não seguia o currículo da FEBRAP. Qualquer pessoa podia sair da plateia e interferir no rumo do enredo sem filtro, só bastando a administração desse diretor. Isto revoluciona tanto o movimento psicodramático que a reação foi muito forte e foi banida essa escola. Quando a Companhia do Teatro Espontâneo, não sei se algum de vocês se lembram disso, a companhia, alguns alunos fizeram uma árvore nascendo e uma árvore crescendo, e era uma cena, né, que acho que essa era a característica principal dessa abordagem do Moisés Aguiar, de a gente fazer cenas, vamos chamar realistas do teatro. Então, os alunos fizeram essa cena onde eles estão plantando uma árvore, onde essa árvore vai crescendo e aonde vai crescendo, e aquilo deu uma... Desculpe, mas deu uma comoção. Era em Águas de São Pedro, no estádio, e as pessoas foram absolutamente tocadas por aquela cena, que era uma cena de fato muito bonita. E ali acho que talvez a Companhia do Teatro Espontâneo tenha nascido para mais pessoas do psicodrama. Aos poucos, todas as coisas que Aguiar nos trouxe foram sendo incorporadas ao psicodrama, inclusive disparando modalidades novas, como o teatro de reprise, quando Aguiar trouxe para o Brasil uma experiência de fazer com brasileiros um playback theater. E aí, várias coisas e vários estudos foram feitos. Foi a Rosane que estava dirigindo uma vez no Centro Cultural, que tinha... Lembra de um menino que era hiperexcitado? Eu esqueci o nome dele. A Rosane estava escolhendo uma cena para dramatizar, e daí ele foi naquele puro estado de mania, e ele não conseguia falar de cena, e a Rosane e o grupo dela fizeram lá nó em pingo d'água e conseguiram lá ajeitar as coisas e fizeram uma cena. E na cena ele falava alguma coisa com a mãe, porque ele não conseguia encontrar a mãe. Aí, quando acabou aquela cena, ele estava numa excitação, porque ele tinha conseguido falar com a mãe, porque ele tinha visto a cena dele, e falava aquele monte de coisa. Tinha uma senhora do meu lado que olhou assim para mim e falou assim: esse é o verdadeiro ser humano. Aí eu falei lá do fundo da plateia, estava tudo escuro, eu não acho que nem me viram. Eu falei: eu acabei de receber um recado da sua mãe. Ela mandou dizer que você é o verdadeiro ser humano. Que todos os seres sejam benditos, com um lugar no universo, com um lugar no sol ou um lugar na lua. Não importa onde, se é um lugar onde possa criar-me. Eu consegui para todos um lugar no universo. Vai e assume o teu. Essa é a minha casa, o universo. Eu a dividi. Que todos os seres sejam abençoados. Um lar, um lugar no universo. Que tu seja bendito com um lar. Que o universo seja teu lar. Eu fiz espaços tão imensos para que todos possam encontrar um lugar nele. Moreno fazia psicodrama público habitual em Nova York, né? As pessoas pagavam o ingresso e faziam terapia. Isso foi acontecendo. De repente, todo mundo que estava começando a fazer psicodrama já tinha aprendido, começou a trabalhar em consultório e cada vez mais com grupos. A gente tinha aprendido a fazer grupos, não aprendeu a fazer psicodrama individual, a gente aprendeu a fazer grupo. Trilhar esse caminho de psicodrama público, né, ser diretora de psicodrama público, eu penso que é muito caro e me dá muita felicidade porque me conta de um propósito do meu papel profissional de psicodramatista, né? O propósito que vai na linha da utopia moreniana, né, que são as transformações sociais. E
para a gente pensar em transformações sociais, a gente tem que pensar em que caminho que a gente vai fazendo para que isso aconteça, né? E o nosso corpo teórico-metodológico nos dá, sobretudo, né, muitas possibilidades. Tudo vem do teatro espontâneo, sociopsicodrama, teatro de reprise, outras modalidades contemporâneas, nos ajudam muito, né, a caminhar, né, e dar visibilidade para aquilo que, de alguma maneira, é contemporâneo. Qual é a importância, né, do psicodrama público para o movimento psicodramático? Eu penso que, né, enfim, é tão claro, né, porque traz no seu bojo a própria ideia do Moreno, né, que começou tudo com essa grande utopia de transformar a humanidade, né? Então, assim, ter esses espaços é muito caro para o movimento psicodramático. Acho que o marco maior mesmo foi no Centro Cultural São Paulo, em 2013, na gestão da Marta Suplicy, onde o nosso querido Cesarino, né, dirigiu um grupo da Guarda Civil e depois conseguiu esse espaço. Tinha médicos, engenheiros, morador de rua, trabalhador braçal, gente recém-egressa de hospitais psiquiátricos, tinha de tudo, né? Sim. Deu para o engenheiro poder conversar com o cara que morava na rua. Junto com esse projeto todo, né, que veio desdobrado do psicodrama da cidade, né, também tem o psicodrama público de Diadema e outras inspirações em Goiânia, em Campinas, enfim, e pelo Brasil afora. Quando criança, minha mãe era uma artesã, bonequeira, uma mulher da roça, que me fazia muitos bonecos de pano da cultura popular, aqueles ancestrais que eu estou mostrando aqui para vocês. E tudo que eu via no mundo adulto, eu representava com os meus bonecos, todos aqueles papéis, né, nos guisados, nos casamentos, até nos velórios. Então, todo ano eu ia visitar meus pais. E numa dessas visitas, passando por Recife, eu encontro as bonequinhas de pano da minha infância. E aquilo me tocou profundamente, né? Eu fui para o hotel, corri para o hotel, fiz uma mandala com as 20 bonecas, aquele objeto intermediário de tanto valor, e eu comecei a brincar com todas as minhas facetas. Então eu ria, eu me divertia. Foi de uma espontaneidade, de uma télia que eu vivi com esse objeto intermediário, que eu pensei, poxa, se eu vivi essa emoção, será que se eu utilizar essas bonecas com grupos de mulheres, isso pode dar certo? E aí, em um grupo de mulheres, eu apliquei. As pessoas transformam a boneca. Então, eu estava nascendo o tatadrama de mãos dadas com o psicodrama, mas eu não sabia que estava acontecendo algo. Trabalhar com projetos sociais é colocar a tua cidadania em exercício. Então, faz bem para quem supervisiona, faz bem para quem é atendido e faz bem para os futuros psicodramatistas. Eu diria para você que é você chegar mais próximo de ONGs, de entidades públicas e até privadas, que trabalham com questões de políticas públicas e que trabalham promovendo o bem-estar e a saúde física e mental das pessoas da nossa comunidade. Eu acho que fez toda a diferença para a escola e fez toda a diferença para quem participa desses projetos. Nós traçamos um projeto que foi coerente com a filosofia do próprio psicodrama e do nosso querido Moreno. Nós traçamos um projeto de transformar a nossa escola em utilidade pública municipal, depois estadual e depois federal, cada coisa a seu tempo. E você tem a oportunidade de votar uma política pública, sabendo que aquilo vai
do município para o estado e depois vai para o governo federal, e que você contribuiu para que essas questões fossem levantadas e patrocinadas pelo governo, é sensacional. O que eu quero contar para vocês, nesses 100 anos de psicodrama, que assim, ele é um método que confia e entrega. Confia e entrega. A educação, ao mesmo tempo que ela é importantíssima para a transmissão dessa humanidade, né? Desse conhecimento que a humanidade vai acumulando, né? Que nos dá a condição de humanização, ela também é repetitiva e reprodutiva, né? E com os métodos socionômicos que dão vazão à espontaneidade, por decorrência alguma criatividade, nós temos a oportunidade de trazer da realidade o conteúdo, de acrescentar o conteúdo didático, mas também de transpor, né, de trazer o novo. E o psicodrama permite aos profissionais aprender e refletir sobre a própria prática, na medida em que é possível reviver cenas do cotidiano profissional e problematizar e criar outras possibilidades, rever a própria postura. A educação é um ensinar e um aprender, né? A gente está sempre ensinando e sempre aprendendo também. Mas a gente precisa ter disponibilidade para isso, né? Eu acho que nem sempre as pessoas têm disponibilidade para trabalhar com o indeterminado, que é uma pontuação importante do Moreno. E, para mim, o indeterminado é o que acontece. A gente tem que deixar acontecer. Isso no dia a dia faz toda a diferença, nos detalhes. Como, por exemplo, situações que eu já vivenciei de homofobia em sala de aula. A gente poderia pensar, isso não tem a ver com a aula, vamos lá continuar. Isso é o que o senso comum, digamos assim, faria. O professor psicodramatista, não. A gente investiga e utiliza esse conteúdo na sala de aula, porque ele faz parte da sala de aula, ele está na sala de aula, ele faz parte da história de vida daqueles alunos. Meu primeiro trabalho em sala de aula foi com os deficientes mentais. Alfabetizar 3 deles num grupo de 6. Esse trabalho com eles foi o que me mostrou que o psicodrama era capaz de transformar qualquer situação, qualquer pessoa e qualquer momento, porque eles começaram a mostrar que eles sabiam coisas que nós, às vezes, não sabíamos. Eu participei de uma formação de professores, eu era professora na época, e usavam algumas técnicas assim, de dramatização, de inversão de papéis, e aquilo foi super forte. Eu percebi como que a minha aprendizagem foi absolutamente diferente com aquela metodologia. Na realidade, é a educação que favorece a continuidade do psicodrama no Brasil, porque são as escolas, né, federalizadas, a FEBRAP, que promove uma continuidade oficial através das formações, dos cursos que educam e reeducam psicodramatistas. É isso que eu falo, que é uma educação que precisa levar em consideração as 2 vertentes propostas por Moreno, a conserva cultural e a criatividade, ambas alimentadas pela energia da espontaneidade. Well, of course it is important that you all understand that there is a fundamental difference between the theater as a therapeutic functioning unit and the theater which we all understand as dedicated to joy and to pleasure. Uma boa formação, uma formação consistente, inclusive você vai respaldar profissionais que vão ser éticos no manejo do método psicodramático. Da teoria é que você vai saber o que você faz e para que você faz, né?
Então, a teoria vai te dar essa clareza, né, do caminho a percorrer para chegar no objetivo que você quer, que é ajudar as pessoas. Então, aliado a essa teoria, né, é importante, a gente simula situações de individual, atendimento individual e atendimento de grupo, onde um aluno faz o papel de paciente, o outro de terapeuta, né? A gente tem as supervisões, né? Os alunos, eles fazem o estágio, eles fazem o atendimento, né, na clínica escola, onde eles vão colocar em prática, né, o que eles vão aprendendo lá no curso, e essa prática ela é supervisionada por um psicodramatista didata supervisor, né? E, além disso, eles fazem psicoterapia pessoal, tanto individual quanto em grupo, né? E essa psicoterapia pessoal é fundamental porque vai fazer com que a pessoa trabalhe também os seus conteúdos, né? Jacob Levi Moreno, o criador do psicodrama, né, trabalhou essencialmente com grupo. É lógico que tem um contexto, né, social histórico, que o psicodrama surgiu entre as duas grandes guerras, né? Então havia uma demanda muito grande por trabalhos em grupo, o maior número de pessoas possíveis, porque a demanda era muito grande. Quando a gente tem a consciência da interdependência, né, que nós dependemos uns dos outros, o lugar da competição é ocupado pela solidariedade. Fundamentalmente, as técnicas que Moreno criou foi para trabalhar com grupo, né? No pós-Moreno é que nós estamos tendo que criar e adaptar, né, o psicodrama para trabalhar com o psicodrama individual. No atendimento individual, a gente não tem a plateia e não tem os egos auxiliares. Então, na verdade, a gente não tem esses instrumentos, mas tem a função correspondente desse instrumento. Então, não existe o ego auxiliar, mas existe o diretor fazendo as funções de ego auxiliar. Não existe a plateia, mas existem recursos técnicos de se colocar tanto o diretor quanto o protagonista numa posição de plateia. Então, a legitimação do psicodrama individual se faz pela substituição de alguns instrumentos em algumas funções. O que eu acho do psicodrama clínico, eu acho que ele tem milhões de possibilidades. Que a coisa lúdica do psicodrama, a possibilidade de ser genuíno, de ser a pessoa que eu sou, de dar para o paciente uma relação real, ao mesmo tempo em que eu dou milhões de possibilidades dele esquecer que é ele. Por exemplo, eu peço para ele virar aquele vasinho de flor, né, e me contar dele nesse ambiente, né? O vasinho, diria assim para vocês, o marido da Rosa comprou aquele vasinho de manhã no Hortifruti, depois de fazer as compras, porque ele sabe que ela gosta de ter uma florzinha no escritório que ela trabalha. Então, o vasinho fala de mim, o vasinho fala do paciente, o paciente se surpreende, imagina, falei do meu marido, do Hortifruti, e isso cria toda a diferença, né? Quer dizer, não fica uma terapia que é da cabeça, que é só cognitiva, que é pensada, que é uma história só contada, mas fica uma relação genuína dentro da vida. Todas as nossas técnicas básicas nos instigam a validar o outro, né? A construir, co-construir. Então é uma clínica muito ampla de possibilidades, não só em conceitos filosóficos de embasamento, né, de fundamentação, mas também de técnicas e de abertura, né, para o simbólico, para o novo. A gente trabalha muito aqui em Aracaju, não só com as almofadas, com desenhos, pinturas para representar simbolicamente os problemas, mas também as famosas miniaturas e a caixa de areia, né, com o sandplay psicodramático. No mundo corporativo, eu ouço falar de muitas teorias de gerações e seus tipos psicológicos. A resistência à mudança é uma situação que você fica olhando o momento, não na visão moreniana. Quando uma empresa ela não tem estruturado uma política de cargos e salários, quando um ocupante ele sai daquela posição, e aí existe uma dificuldade muito grande de entrar uma outra pessoa e dar o mesmo resultado, ou até mesmo fazer a mesma coisa.
Quando a gente fala organização, instituição, a gente está falando educacional, pode ser ONG, pode ser empresarial. E hoje em dia essa palavra está muito na moda, graças a Deus, dentro do mundo organizacional, como trazer o protagonismo para as pessoas. Aí eu me apaixonei porque eu vi que era uma área que tinha coisas muito boas, mas também muito adoecimentos, muitos climas tóxicos, e que a gente precisava estimular essas pessoas a ter saúde dentro do ambiente organizacional. O Moreno, ele quer trazer as pessoas não robotizadas, pessoas autoras da vida. Como é para você juntar essa autoria, essa espontaneidade ao ambiente organizacional? Conta para mim. Jo, eu acho que não é somente com algumas pessoas. Na realidade, quando a gente entra e é parceiro, que a gente se torna parceiro, né? numa relação horizontal e não vertical, junto com, sei lá, todas as instâncias de uma empresa, e aí você escolhe alguns líderes ou algumas pessoas que são linha de frente, você forma uma plataforma de ação. E aí você tem que envolver, a meu ver, toda a organização. Não dá para trabalhar somente uma equipe, porque essa própria equipe, até pela própria sociometria, pela própria fundamentação, esse próprio grupo, ele expande como a pedrinha na água, ele vai expandindo suas condições, emoções, intuições, reações, emoções, etc., para fora também do grupo, ele atinge os outros. Então, essa interação ela tem que ser bem trabalhada. Depois que eu passei a usar o sociodrama dentro das organizações, eu tive um salto de qualidade no meu trabalho. Poder ver o fenômeno emergir, refletir sobre ele e buscar uma saída saudável faz toda a diferença. Diziam no começo, você tem que começar pela base, que é o pessoal que mais sofre, não sei o quê, não sei o quê. Eu cheguei à conclusão, em algumas empresas, que eu tinha que começar pelo topo, pelo conselho de administração, muitas vezes. Porque é onde parte algumas normas, parte algumas mensagens, vamos chamar assim, generalizadas. Então você vai trabalhando de um lado e vai trabalhando do outro. Às vezes são dois lados longe, de repente eles vão se aproximando e começam a conversar. Então, a hora que começa esse diálogo, aí você tem uma intervenção protagonista mesmo. Aí você pode fazer as pessoas serem protagonistas. E eu sempre faço uma imagem que eu trago, de repente, a organização para o palco. It's quite prophetic, like a prophet. Everybody said Moreno was always ahead of his time. And he used to say spontaneity is like a virus, you catch it from each other. So I've been doing workshops called Spontaneity, the Healthy Virus. O psicodrama, ele tem que ir onde o povo está, nos bares, nos valados, nos campos, na estação de trem, nos bares da vida. O psicodrama tem que ir. Eu vou usar o sociodrama, o psicodrama, online, presencial, conectado, como alguns chamam, mas eu estou junto. Então, para mim, o olho no olho está aqui, ele está presente, nós estamos nós dois. Para mim, isso é fantástico, nós estamos presentes. O corpo também está presente. Você vê, minha mão está falando aqui o tempo todo. Você não está vendo meus pés, mas eu estou falando com muito mais expressão e corporal. Então, para mim, assim, é ir aprendendo, mas eu estou de corpo inteiro nesse conectado aqui. Que frase seria? Quem sugere? Somos parte do Todes e o Todes faz parte de nós. Eu estava tentando fazer essa aproximação. Comecei com vídeos, né, de gravar vídeos, tentar ver isso, tentar ver aquilo, mas foi um caminho um pouco difícil, porque as pessoas achavam que eu estava querendo substituir, quer dizer, não, mas psicodrama tem que ser olho no olho. Claro, eu não estou tirando isso. Às vezes eu me pego pensando em nós usando um óculos de realidade virtual e fazendo um sociodrama no mundo inteiro, com pessoas de diversos países podendo se reunir, diversas culturas, pessoas que nunca se encontraram. Essa é uma utopia para mim, que eu acredito que sim, possa ser
possível com o que a gente tem visto de avanço tecnológico e que vai permitir, né, criar as conexões, criar esse encontro tão valioso. Somos parte de todos. Vai fazendo um gesto. Somos parte de todos. Ai, nós. Todos estão nós. Todos faz parte de nós. Ai, nós. Mais forte, mais alto. O psicodrama, ele tem um pedaço dele, ele tem um produto dele que é no virtual. Trabalho com psicodrama grupal online há vários anos. Em 2020, eu apresentaria essa experiência num congresso brasileiro de psicodrama presencial. Com a pandemia, esse congresso foi online. Então, eu apresentei um trabalho de psicodrama grupal online num congresso de psicodrama grupal online. Foi um congresso maravilhoso dentro das suas possibilidades, muito democrático, vieram muitos estudantes por conta de ser virtual, pessoas que habitualmente não teriam condições de vir ao congresso, porque teriam que viajar para Gramado, assistiram ao congresso, participaram. Então, nós tivemos um congresso muito diferente e, ao mesmo tempo, muito rico, muito gratificante de ter sido um congresso iniciador de uma nova etapa do psicodrama. Eu não acredito que os congressos voltem a ser como antes, depois dessa experiência. Gente, olha só, a Viviane ficou diferente, olha só. O futuro do psicodrama virtual é sensacional. O futuro do psicodrama é sensacional. Eu acho que realmente a gente está Você tem razão, é isso mesmo. Momento de psicodrama, presencial ou não. Eu acho que o psicodrama ele não tem um locus, ele é em qualquer locus, ele é a ação, o drama, a verdade. Ela aparece até no Dia da Mentira, que é o dia do psicodrama. E o mundo está precisando de psicodrama, né? Sem dúvida nenhuma. Assim, é um momento fantástico para usar essa forma lúdica, espontânea e muito, muito eficaz. Moreno não sabia das conquistas e das coisas que hoje se pode fazer, mas já falava de psicodrama através da televisão e, enfim, uma forma de difundir o psicodrama através das mídias. Bom, eu espero que os psicodramatistas cada vez se unam mais também para fazerem este movimento ir para frente. Eu acho que o próprio Congresso abriu isto, né? Os mais antigos e os mais novos discutindo, tematizando, falando abertamente algumas coisas e que a gente possa respeitar essas diferenças, incluir, quem sabe, né? A humanidade inteira, como era o sonho do Moreno, né? E que bom que você está aqui, que eu estou aqui, que várias pessoas estão aqui, para a gente poder dizer para o psicodrama quem são esses todos, assim. A luz do psicodrama. É impossível não amar o psicodrama. O psicodrama transformou sim a minha vida. Me pôs em conexão com as artes. De localização em quem sou eu e quem é o outro. E descobri que é na relação que o psicodrama vem atuar. E percebo que esta abordagem já transformou muitas vidas. Meus clientes, meus parceiros. Meus atendimentos com os casais, com a família. Descobri a força do grupo. Amizade. Amor. Espontaneidade. Criatividade. Potencializou as minhas oportunidades. Trouxe a minha felicidade. A minha autoestima. Fez a minha alma mais leve. Ser protagonista da minha própria história. Eu posso dizer que o psicodrama foi o divisor de águas na minha vida. O psicodrama me marcou na pele, no coração, na alma. Eu me dou mais uma chance, eu me transformo. Eu sou gratíssima ao grande mestre Moreno por fazer do psicodrama minha conduta de vida. Um beijo a todos os nossos psicodramatistas e um abraço especial a Moreno. What about you? Yes, Dr. I have some questions. Why don't you come up?